Graça e paz, que a maravilhosa graça de Deus, que o amor de Deus, que a bondade de Deus seja transbordante na sua vida. É muito bom estar com você, é muito bom estar com todos vocês, é bom estar com essa mocidade, essa juventude batista independente nessa live e juntos nós podemos meditar um pouco, da palavra de Deus e aprendermos a partir da palavra de Deus. E, sobretudo, quando fico sabendo o tema que vocês têm trabalhado. Foi repassado para mim que vocês têm usado nessas lives o tema Transformados para Transformar. E isso é profundíssimo. Transformados para Transformar diz respeito a dois grandes aspectos da ação de Deus em nossas vidas. Transformados, por um lado, e transformar do outro. Quando a gente pensa em transformados, a gente está pensando na ação de Deus em nossas vidas, na operação, naquilo que Deus faz em nossa alma, em nosso coração. E quando a gente pensa em transformar, a gente está pensando naquilo que Deus faz através das nossas vidas. Como Deus nos usa para sermos bênção, para sermos canal, da sua graça, da sua vontade, do seu poder em outras pessoas. Então todos nós que somos discípulos de Cristo Jesus, somos chamados para sermos transformados e somos chamados para transformar o mundo, transformar vidas. Mas como subtema para essa nossa reflexão, desses poucos minutos que estaremos aqui juntos refletindo, foi-me dito que o nosso subtema é a renovação da mente diária. E isso tem a ver com o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que quero convidar você para fazer a leitura comigo, abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, está aqui a Escritura Sagrada. E ali o texto bíblico nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não sejam semelhantes ao padrão deste mundo. Ao contrário, transformem-se. Mas como se dá essa transformação? E Paulo é muito bem claro. Essa transformação vai ocorrer pela renovação da sua mente. É evidente, é claro, que Deus é o grande autor, é o grande operador da obra em nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala sobre a proeminência e fala sobre essa maravilhosa ação que Deus realiza em nosso ser. Mas nessa passagem em particular, o apóstolo está focando não naquilo que Deus faz, mas focando principalmente na nossa responsabilidade nessa ação transformadora. A transformação é um processo. Todos nós sabemos que algumas das experiências que temos com Deus são instantâneas. Nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos reconciliados com Deus, nós somos adotados como filhos de Deus. E tudo isso é instantâneo, é na hora que nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Mas há outras ações de Deus em nossa vida que são um processo, como a santificação, que a gente começa no momento da entrega pessoal a Cristo e se estende por toda a nossa vida. Essa transformação que Paulo está falando, que o apóstolo está falando aqui em Romanos 12, 2, também é um processo. É um processo que também inicia na nossa rendição ao Senhor e que se estende da mesma forma por toda a nossa vida. O grande autor dessa transformação é Deus. É a ação do Espírito Santo em nossos corações. Mas há um aspecto importantíssimo da nossa responsabilidade diante desse processo. Temos uma responsabilidade na nossa relação com Deus. E é essa responsabilidade nossa que o apóstolo está enfatizando nessa passagem. Transformem-se. Vocês não devem se amoldar ao padrão deste mundo. Muito pelo contrário. Vocês devem ser transformados. Transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação da mente é o meio, é a forma através do qual essa transformação que Paulo está falando vai acontecer em nossas vidas. Para sermos transformados, precisamos renovar a nossa mente. É evidente que essa renovação da mente inclui uma série de elementos, uma série de aspectos que poderíamos gastar horas mencionando aqui. Mas de tudo isso, eu quero destacar que a renovação da mente significa uma mudança radical em nossos valores
e em nossos princípios. Dentre as várias coisas que essa renovação significa, eu quero destacar isso. A renovação da mente significa uma mudança radical em nossos valores e em nossos princípios. Como assim nossos valores? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas tenham, muito pelo contrário, uma mente renovada. E qual é o padrão deste mundo? Quando a gente pensa em valores, a gente está falando daquilo que nós consideramos valioso, daquilo que nós consideramos importante para nós. Daquilo que realmente seja algo ao qual nós consideramos que vale a pena fazer, ou vale a pena se dedicar. E o nosso mundo está repleto, a nossa sociedade, se nós pensarmos no Brasil, nós estamos repletos de valores distorcidos, de valores estranhos. Precisamos tirar esses valores corrompidos e colocar os valores de Deus. E aí vou citar alguns exemplos. Por exemplo, ao invés da esperteza, a honestidade. A nossa sociedade, infelizmente, a nossa sociedade aqui no Brasil valoriza muito a esperteza. O mundo é dos mais espertos. E essa esperteza é uma esperteza maligna, é uma esperteza leviana, é uma esperteza enganadora. É o jeitinho brasileiro. Não é permitido, não pode, não está correto, mas vamos dar um jeitinho, né, para que a coisa aconteça, para que a coisa funcione. Isso é maligno. Esse jeitinho brasileiro está destruindo o Brasil durante seus 500 anos de história. É essa esperteza diabólica. Nós devemos abandonar esse tipo de esperteza, abandonar a ideia que temos que tirar vantagem em tudo, abandonar a ideia de que devemos encontrar atalhos impróprios, atalhos reprováveis. Ao invés de buscar esses atalhos, ao invés de buscar esse jeitinho, ao invés de buscar a esperteza, devemos se buscar a honestidade. Então, um dos valores que nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, como jovens que servimos a Cristo, devemos primar é a honestidade. Ainda que o mundo nos ensine que a esperteza é um caminho, é um atalho para alcançar os objetivos, devemos frisar que a honestidade é muito mais importante do que qualquer tipo de esperteza. Ao invés do interesse individual, pensar no interesse coletivo. Ao invés do interesse individual, o interesse coletivo. Em muitas passagens, a Bíblia nos exorta a nós não ficarmos focando, não ficarmos pensando apenas naquilo que é propriamente nosso, mas pensarmos naquilo que é dos outros. Muitas vezes a Escritura nos ensina a nós abrirmos mão do nosso próprio direito, abrirmos mão da nossa individualidade em favor do outro, em favor do nosso semelhante, para o bem do nosso semelhante. Certa vez o apóstolo Paulo disse que se aquilo que ele faz, embora ele faça com sua consciência em paz, mas se aquilo que ele faz de alguma forma vai perturbar, vai prejudicar a vida espiritual do seu irmão, ele vai deixar de fazer, por amor ao seu irmão. Então o amor deve prevalecer. O próprio Jesus nos deu esse exemplo, que sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Assumiu a forma humana, assumiu a forma de um servo. E na forma humana ele se humilhou até a morte de cruz. Ou seja, ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado conosco. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então, ao invés do interesse individual, devemos pensar no interesse coletivo. Se aquilo que é bom para mim é prejudicial para tantas outras pessoas, então, aquilo que é bom para a comunidade deve prevalecer sobre aquilo que é bom para mim. Porque foi esse exemplo que Jesus nos deu. Os valores coletivos devem ser mais importantes do que os nossos valores individuais. Ao invés do reino deste mundo, devemos pensar, focar e desejar o reino de Deus. E o reino deste mundo é muito tentador. É muito tentador mesmo. E hoje em dia, com as possibilidades que nós temos de melhorarmos de vida, nascermos em uma determinada camada social e podermos avançar para camadas sociais mais elevadas, podermos ter mais poder aquisitivo, podermos ter melhor renda. Isso tem nos seduzido de muita forma
para nós almejarmos o reino deste mundo. Porque de repente o reino deste mundo se tornou palpável para nós, se tornou alcançável. E aí a gente abre mão do reino de Deus, a gente deixa de pensar nas coisas de Deus e passa a focar nas coisas deste mundo. Em vez de construir tesouros nos céus, a gente constrói tesouros nessa terra. O reino do mundo é muito sedutor. O conforto é muito sedutor. Não que seja errado buscarmos algum conforto nessa vida, não que seja errado buscarmos algo melhor nessa vida, algum material melhor nessa vida, em si não é errado. Mas se o reino deste mundo, se os tesouros deste mundo se tornam mais importantes do que o reino de Deus, do que os tesouros dos céus, então há algo muito errado em nós. Ao invés dos objetivos pessoais, devemos focar no propósito de Deus. Eu tenho planos, você tem planos, eu tenho sonhos, você tem sonhos, mas os nossos planos, os nossos sonhos devem ser submetidos, devem ser entregues, rendidos ao propósito divino. E que a vontade dele prevaleça em nossas vidas e não a nossa própria vontade. Então, uma renovação da mente implica necessariamente numa mudança radical dos nossos valores, daquilo que a gente considera valioso. A esperteza não pode ser valiosa para nós. O nosso endereço individual não pode ser tão valioso assim para nós. O reino deste mundo não pode ser valioso para nós. Os nossos objetivos pessoais não podem ser valiosos para nós. Ao invés disso, a honestidade, o interesse coletivo, o reino de Deus e o propósito de Deus é que tem que ser as coisas valiosas para nós. Então, uma mudança, a renovação da mente implica em uma mudança radical dos nossos valores, mas também em uma mudança radical em nossos princípios. Quando eu falo aqui em princípios, eu estou pensando em preceitos morais. Os nossos preceitos morais. E quais são os preceitos morais que nós devemos adotar? Que deve inundar a nossa mente, que deve renovar a nossa mente. São vários preceitos morais, eu quero apenas humildemente citar alguns preceitos morais que eu considero muito importantes no nosso contexto, no nosso dia a dia, estão na pauta das discussões do nosso dia a dia. O primeiro deles eu já falei, que é a honestidade. Devemos primar pela honestidade, sermos honestos. Se um dia ficarmos ricos, se Deus lhe der a bênção de você ficar rico, que seja por causa do seu trabalho honesto, por causa da sua honestidade. Então vamos ser honestos. Um outro princípio muito importante é o respeito aos seres humanos. Devemos primar pelo respeito. O respeito hoje está em crise. Há uma crise de respeito entre as pessoas, na relação entre as pessoas. As redes sociais se tornaram um local de total desrespeito. Eu nunca vi as pessoas se tratarem de maneira tão desrespeitosa como eu percebo hoje por meio das redes sociais. Aquilo que a gente jamais diria pessoalmente, frente a frente, né? De repente que a pessoa está a 1 metro da gente, e aí a reação dele pode ser muito dura, e a gente tem medo de dizer algo desrespeitoso e levar um tabefe na cara, né? Mas na rede social está cada um em sua casa, distante, e a gente se acha no poder de falar da maneira que nós queremos, de ofendermos, de insultarmos, de desrespeitarmos a pessoa, porque aí eu estou seguro no meu cantinho, ele não pode fazer nada contra mim. O desrespeito nas redes sociais tem extrapolado todos os limites aceitáveis. Na verdade, desrespeito nenhum é aceitável. Mas nós devemos ter uma mente renovada. Nós devemos ser diferentes. Devemos ser respeitosos em todos os momentos, inclusive nas redes sociais, nos comentários que nós fazemos, nas críticas que nós fazemos. Discordar de alguém em si não é desrespeitar. Eu posso respeitar você e discordar de você. Eu não sou obrigado a concordar com você em tudo. Ninguém concorda com ninguém em tudo. Mas sou obrigado a respeitar você como ser humano. Mesmo que eu discorde radicalmente da sua opinião. Mesmo que estejamos em polos diferentes. Mas devemos nos tratar com muito respeito. Respeito aos seres humanos é algo que nós devemos a todas as pessoas. Outro princípio, outro preceito moral é o trabalho dedicado. Devemos ser zelosos naquilo que temos para fazer. Isso inclui tanto o trabalho da igreja como o trabalho secular. Devemos ser zelosos, devemos ser dedicados ao nosso trabalho. Devemos ser exemplo no nosso trabalho. Exemplo de importância que nós damos a fazer melhor aquilo que estamos fazendo,
sermos exemplo no trato com os nossos colegas no trabalho, sermos exemplo na forma como nós fazemos as coisas com primor. Então, dedicação, trabalho dedicado deve ser um outro preceito moral. Outro preceito moral muito importante, solidariedade. Solidariedade. Vivemos uma profunda carência de solidariedade. O individualismo, tão falado, tão difundido em nossos dias, tem sufocado o espírito de solidariedade. Somos cada vez menos solidários com as pessoas. Somos muito mais preocupados com nós mesmos, ou com o mundinho, a bolinha que nos cerca, e perdemos o sentimento de solidariedade com as pessoas. Devemos ser solidários. Solidários com quem está sofrendo. Solidário com quem não tem o mínimo para viver dignamente. Devemos ser solidários com aqueles que estão fugindo de suas terras porque existem guerras, os refugiados, os pobres, as pessoas que não são aceitas no convívio social. Jesus deu uma atenção especial aos marginalizados. Jesus deu uma atenção toda especial ao publicano, ao samaritano, à mulher de uma vida impura, aos pecadores. Jesus deu uma atenção especial a essas pessoas. Devemos dar uma atenção especial a eles também, àqueles que são vulneráveis na nossa sociedade. Solidariedade. Devemos pensar nos países mais pobres e nos preocuparmos com eles. Devemos pensar naqueles que estão sofrendo crise de ansiedade e depressão. Devemos pensar naqueles que estão em síndrome de pânico. E devemos pensar naqueles que precisam da nossa ajuda. Sermos solidários e fazermos alguma coisa. Não apenas sentir piedade, não apenas sentir compaixão, mas fazermos algo por ele. E outro preceito moral é o cuidado com o mundo criado. O tema do meio ambiente está em pauta, está em alta. E não é uma questão política, é uma questão bíblica. Nós fomos colocados neste mundo para cuidar deste planeta, fomos colocados neste mundo para cuidar da criação, essa linda criação que Deus fez, essa natureza maravilhosa que Deus colocou. Fomos colocados aqui para gerenciar, para sermos gestores deste mundo. Tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que vivem sobre a terra. Vocês podem comer de todas as árvores que dão fruto. Vocês vão dar nomes aos animais. Vocês vão arar e cultivar a terra. Está lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Deus colocou isso em nossas mãos. Só que ao invés de cuidar deste mundo, nós estamos destruindo este mundo. Como já disse um certo pesquisador, o ser humano se tornou a maior praga que existe no planeta. E é isso que estamos fazendo. Nós viramos a maior praga. Ao invés de cuidadores, viramos destruidores deste mundo. Devemos pensar em tudo, devemos pensar na preservação do meio ambiente. Devemos pensar no consumo consciente, deixar esse consumismo absurdo. Porque quando nós consumimos demais, esse consumo implica na extração de recursos naturais, seja vida animal, seja vegetal, sejam minerais, mas o consumo exagerado destrói. Devemos consumir de forma consciente, reciclar, reutilizar. E quando formos descartar com consciência, para que o nosso descarte não destrua ainda mais a natureza. Então devemos ter princípios diferentes, devemos ter princípios bíblicos, preceitos morais de acordo com as Escrituras. Então, transformem-se, disse o apóstolo Paulo, transformem-se. E essa transformação vai se dar pela renovação da nossa mente. E dentre os vários aspectos que inclui a renovação da nossa mente, 2 eu frisei aqui nessa reflexão com vocês. A mudança radical dos nossos valores, daquilo que é valioso para nós, e a mudança radical dos nossos princípios, dos nossos preceitos morais. Se mudarmos radicalmente os nossos valores, se mudarmos radicalmente os nossos princípios e submetermos os nossos valores, os nossos princípios à palavra de Deus, a nossa mente será renovada, nós seremos transformados e aí poderemos ser instrumentos na mão de Deus para transformar outras pessoas, para transformar o mundo, para transformar aquele que nós alcançarmos. Louvado seja Deus e que Deus te abençoe ricamente e que Deus transforme-nos mais e mais para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus. Amém. Amém.